justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Se vos perseguem por causa de mim, não esqueçais o porquê. Não é o servo maior que o Senhor. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvir isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. E no mundo futuro, a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Caríssimos irmãos e irmãs, não é ainda nesse momento que vocês vão ouvir a homilia, a pregação proferida pelo novo padre João Paulo. É um costume que na primeira missa de um padre, ele convide um outro padre para fazer a homilia, a pregação. É uma tradição na igreja, porque antes do concílio, o padre era ordenado, mas deveria ainda passar mais um ano no tirocínio, numa aprovação, no aprofundamento dos estudos, e só depois ele podia pregar. Ele podia ser presidente da celebração, outros sacramentos, mas a pregação deveria esperar um tempo mais. É por isso essa tradição. E eu agradeço o Padre João Paulo por ter me convidado. Eu sou o Padre Fábio, missionário redentorista, trabalho atualmente na paróquia Perpétuo Socorro, em Brasília. Irmãos e irmãs, nós rezamos no Salmo: ajudai-nos, Senhor, a contar os nossos dias, e ao nosso coração dai sabedoria. Vamos rezar juntos? Ajudai-nos, Senhor, a contar os nossos dias, e ao nosso coração dai sabedoria. Irmãos e irmãs, contar os nossos dias, viver cada dia com intensidade de amor, caminhando na presença do Senhor, nosso Deus, buscando praticar a justiça, viver o direito, na defesa dos pobres e fracos, fazer o bem sem olhar a quem, tudo fazer por amor, tendo gosto pelo momento presente que Deus nos concede viver, mesmo em meio a tantas tribulações, problemas, crises e cruzes de nossa vida. É preciso viver na presença do Senhor, agradecidos, com esperança, pois nenhuma crise, nem o peso da cruz, nenhum problema ou dificuldade poderá roubar de nós a alegria de viver, poderá tirar de nós o sentido da vida, porque o Senhor está conosco, Ele nos ajuda a contar os nossos dias. Mas para bem vivermos assim, é preciso sabedoria. A sabedoria que vem do alto, e essa sabedoria é o Espírito Santo, que nos foi dado, que foi enviado sobre nós. O Espírito Santo que habita, mora no coração de cada um de nós. A sabedoria é a palavra viva e eficaz, palavra de Deus que não é letra, é espírito e vida. E como podemos alcançar essa sabedoria para bem vivermos? Irmãos e irmãs, é dom, é graça, Deus nos concede, mas também é preciso da nossa parte desejar a sabedoria do alto e buscá-la. No exercício da oração,
perseverantes, constantes na súplica fervorosa, todos os dias da nossa vida, dobrar os joelhos, abrir o coração, rezar, suplicar. E Deus nos concede a sabedoria. O Espírito Santo, a sua palavra viva e eficaz, a sua palavra que é espírito e vida, para nos iluminar, para nos orientar, formando a nossa consciência e o nosso coração para o bem, para a justiça, para o amor e a verdade. Por isso essa sabedoria, Espírito Santo, Deus em nós, palavra viva que nos salva, é mais valiosa do que o ouro e a prata, do que todos os poderes deste mundo. Tem mais valor do que a saúde e a beleza, até mais do que a luz, porque ela nos dá o esplendor de Deus em nós. E é por meio da sabedoria do alto, Espírito Santo, palavra viva de Deus, que nós recebemos todos os bens, todos os dons, no modo de Jesus falar e que está no Evangelho: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Dar prioridade a Deus. Deus acima de todas as coisas. Dos meus desejos, das minhas vontades, das minhas dores, acima de minhas alegrias. Deus em primeiro lugar. Se buscamos a Deus, todas as coisas nos serão concedidas, dadas, por acréscimo. Tudo mais será consequência. Por isso, bênção. Porque Deus em primeiro lugar na nossa vida. Mas é preciso a sabedoria que Ele nos concede, o seu Espírito. Porque nós somos facilmente seduzidos, tentados, atraídos por outros amores, por tantas coisas que podem nos afastar, sim, do essencial, do que é primeiro e absoluto na nossa vida, Deus. Por isso temos que, todos os dias, como discípulos, colocarmos-nos à escuta da palavra, meditar a palavra, guardá-la no nosso coração, porque esta palavra viva e eficaz penetra o mais íntimo do nosso ser, revela as intenções do nosso coração. A palavra nos converte, nos exorta, nos corrige, revela o nosso erro, nos faz tomar consciência do nosso pecado e nos exorta à conversão, mudança de vida. Por isso não podemos simplesmente ser ouvintes, mas precisamos nos esforçar para praticá-la. Deixar que a palavra se faça vida na nossa vida. Não podemos permanecer obstinados no erro, no pecado, no nosso querer, na nossa vontade manchada de ganância, de poder, de egoísmo, de maldade. Porque é diante da palavra que deveremos prestar contas um dia. Diante do Senhor deveremos prestar contas. E isto não é ameaça para ficarmos com medo, é advertência que o Senhor nos faz para que, enquanto temos tempo neste mundo,
mudemos de vida, nos ajustando, nos conformando a Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos e irmãs, sejamos homens e mulheres vigilantes, em atitude de prontidão, buscando o Senhor, conforme ouvimos no Evangelho. Façamos como aquele homem, corramos ao encontro do Senhor, tenhamos pressa todos os dias para encontrar o Senhor. E nesse encontro com Ele, Jesus, vamos descobrir qual a busca fundamental, essencial da nossa vida. As coisas, não. Riquezas, prazeres, poderes, não. A busca fundamental é a vida eterna. Somos peregrinos neste mundo, passamos por este mundo, mas não é aqui a nossa morada definitiva. A nossa meta é a eternidade. Viemos de Deus. E viver neste mundo é caminhar de volta para Deus. Mas que cada um veja como está caminhando. Se com sabedoria ou na estupidez deste mundo. O que devo fazer? Perguntou aquele homem, para ganhar a vida eterna. E Jesus primeiramente diz a ele e a nós: estar voltado para Deus e viver somente em Deus, porque Ele é o único bom, Ele é o sumo bem. E se nós estamos unidos a Ele, podemos também ser bons. Se há alguma bondade em nós, vem de Deus, é porque estamos em Deus. Pois ninguém é bom, só Deus é bom. E a partir daí, Jesus o ajuda, e a nós também, a recordar os mandamentos, como referência para o bem viver, como referência para avaliar a nossa vida, a nossa caminhada. Observar os mandamentos, gravar no coração e viver na vida os ensinamentos do Senhor. Mas Jesus vai além, porque aquele homem, ele reconhece que cumpre direitinho, ao pé da letra, todos os mandamentos, e isso desde a sua juventude. Que maravilha, não é? Porém, não bastava, não basta cumprir a lei, é preciso ir além. E por isso Jesus o desafia, e a nós também hoje. Uma coisa falta: vende tudo que você tem, se desprende, dá aos pobres e vem caminhar comigo. Meus irmãos e irmãs, cada um de nós é chamado agora a meditar no coração e responder diante de si e de Deus: o que me falta para ser totalmente de Deus e seguir Jesus? O que eu preciso deixar? O que eu preciso romper, cortar da minha vida para eu ser melhor? Para eu ser mais autêntico discípulo missionário de Jesus? Que nada me escravize, coisa alguma me amarre, me prenda, me impeça, seja obstáculo para seguir Jesus. Os bens são necessários, o suficiente. Ganância não. Diz os provérbios populares, né? Saco vazio não para em pé. Então nós precisamos. Mas também diz o provérbio:
o saco da ambição nunca enche. Cuidado, para não sermos escravos do dinheiro, dos bens, das coisas. É preciso ter olhos para ver o sofrimento dos outros. É preciso ter coração aberto, convertido, para ser solidário com a dor, com a miséria do outro, e estender a mão, ajudar, socorrer, compartilhar. É o que Jesus pede de nós. Mas quem ficar em si mesmado, fechado em si, este dificilmente entrará no reino. Jesus disse: difícil entrar, porque para Deus nada é impossível. Deus dá a graça e Ele pode converter, e Ele nos converte. Deixemo-nos ser tocados pelo olhar amoroso de Jesus. Deixemo-nos ser alcançados pelo amor de Jesus, para que convertidos, libertados de toda amarra, de tudo aquilo que possa nos escravizar, sejamos totalmente de Deus. E do jeito de Deus, sejamos também bondosos, amorosos, generosos, capazes de servir, entregando a nossa vida, ainda que tenhamos que passar por incompreensões, perseguições, mas na certeza de que, unidos e fiéis a Jesus, nós seremos herdeiros da vida eterna, pois de Deus viemos, para Deus voltaremos. Que neste itinerário, nesta caminhada, neste mundo, nos acompanhe e nos ajude a perseverar. A Mãe de Jesus, sede da sabedoria. Que assim seja. Amém.